E antes desse vídeo começar, é importante eu citar que ele é um compilado de outros vídeos meus. E eles são focados mais numa narração do que numa edição muito trabalhada. E então, sabendo disso, acomode-se, queremos passar um bom tempo juntos. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mitologia ou folclore. Ambas palavras são diferentes, entretanto apresentam um conceito parecido, onde tanto na mitologia como no folclore são nos apresentados seres como entidades e até mesmo monstros. E para esse vídeo, eu separei pra gente algumas criaturas de duas culturas diferentes. Culturas essas que são muito famosas tanto na internet como no mundo afora. Sendo elas a mitologia japonesa, onde nos conta sobre deuses e yokais sobrenaturais, e o folclore brasileiro, com histórias que crescemos ouvindo desde pequenos. E o intuito desse vídeo é simplesmente mostrar alguma dessas criaturas. Mas claro, vai ter gente que vai sentir mais medo da mitologia japonesa do que do folclore brasileiro. Mas isso é só uma questão de particularidade da pessoa. E eu quero pedir para que vocês comentem aí qual vocês gostam mais, pra gente poder conversar. Mas sem muito mais enrolar, sejam bem-vindos. Para começar nossa lista de criaturas, a gente precisa entender o que são os yokais. Os yokais são criaturas sobrenaturais da mitologia japonesa, variando entre monstros, espíritos e até mesmo demônios. E eles podem ser tanto seres benevolentes, travessos e até seres malignos. E eles costumam aparecer nas lendas do folclore japonês. E resumidamente, os yokais são o que formam o folclore japonês. A Akanami podemos dizer que é um dos seres mais nojentos do folclore japonês, e o seu nome significa literalmente lambedor de sujeira. E a Akanami é conhecida por, durante as noites, aparecer em banheiros sujos para, digamos que, limpá-los com sua própria língua. E segundo a lenda, ela pode ser considerada uma criatura inofensiva. O Akanami normalmente surge em locais monótonos, como propriedades abandonadas, e segundo a lenda, ele também aparece no banheiro de pessoas que o deixam em completo descuidado. Entretanto, se você mantém o seu banheiro totalmente limpo e higienizado, o Akanami simplesmente irá ignorá-lo. Esse ser literalmente gosta de sujeira, e isso se dá por conta que ele gosta de lamber os lodos que fica tanto no vaso quanto no chão. Então é uma boa ideia manter o banheiro sempre limpo, mas caso contrário, é melhor que você esteja pronto para receber uma visita em sua casa. E digamos que ele vai fazer o trabalho de limpá-lo para você com sua própria língua. Uma história originada durante o período Edo. O Juboko é a lenda de uma árvore que supostamente cresce em uma região onde há muitos cadáveres, e lugares comuns de se vê-la seria próxima de campos de batalha e cemitérios. O Juboko é uma árvore repleta de espinhos, e segundo a lenda, ela absorve o sangue dos cadáveres que foram enterrados próximo a ela, igual às plantas que para sobreviverem se alimentam de água, porém o Juboko se alimenta de sangue. O Juboko se trata de uma criatura hostil, e segundo os relatos, se durante a noite você passar por uma árvore Juboko e ouvir um pingar de sangue, seria melhor você se apressar e sair daí o mais rápido possível, pois esse ato daria indício de que a árvore teria acabado de se alimentar de outra pessoa, e se você não se precaver, você será o próximo. Em algumas culturas, o Juboko pode até mesmo assumir uma forma de uma bela mulher, para supostamente atrair as suas vítimas e em seguida alimentar-se delas. O Umibozu é um yokai frequentemente descrito como uma enorme criatura marinha, e ele geralmente é retratado como um monstro gigante e nebuloso que emerge do mar. O Umibozu tem uma proporção tão grande que, segundo as histórias, sua presença pode até mesmo causar tempestades e agitações na água, e ele é representado por uma figura escura com 2 olhos brancos que brilham ao escuro. O Umibozu é uma criatura que simboliza a fúria do mar. Em algumas lendas, ele supostamente puniria aqueles que desrespeitam o oceano, naufragando barcos e dando um fim em suas vítimas. Em algumas culturas, ele representa o poder da natureza e os perigos enfrentados por quem navega em mares desconhecidos.
Uma figura que se assemelha a um fantasma, Albumi é a representação de uma mulher que morreu logo após o parto, e ela é retratada por uma criatura com uma figura de uma mulher triste que carrega o peso de ter deixado sua criança sozinha no mundo mortal. E segundo a lenda, Albumi costuma aparecer para seus familiares vivos e até mesmo alguns viajantes em busca de pedir ajuda para cuidar de seu bebê. E a Albumi costuma andar acompanhada de corvos ao seu redor. As Albumis podem aparecer em diversos pontos monótonos. Sua aparência é de uma mulher com cabelos desgrenhados, com vestimentas longas e brancas, que seria a cor tradicional que representa o luto no Japão. E segundo os relatos, Albumi possui um tipo de cheiro doce e enjoativo, e ela supostamente sempre anda carregando uma criança em seus braços, que ela entrega para a pessoa, em seguida sua alma se afasta e simplesmente desaparece. E quando a pessoa olha aquilo entre os panos, o que era para ser uma criança, na verdade é apenas um monte de galhos e folhas. E segundo a lenda, Albumi costuma vir acompanhada de som alto, que representa o choro de seu filho. Porém, ela não é considerada hostil. Mas detalhe nisso, ela por si não é uma criatura ruim. Mas caso você aceite o filho dela, aí sim se torna um problema, que segundo a lenda, ela irá te amaldiçoar com azar. Azar esse que pode se manifestar com doenças, problemas de saúde e até mesmo a morte. Jorogumo normalmente é representado por uma mulher com uma junção de aranha. Ela supostamente pode se manifestar de uma forma de uma mulher sedutora, tocando um tipo de instrumento de cordas, onde ela busca atrair especialmente os homens, os levando para florestas e locais remotos, que em seguida os leva até a sua teia e assim revelando a sua verdadeira forma, onde ela assume a forma de uma criatura que assemelha uma aranha com a junção de um rosto de uma mulher, e ela supostamente devora suas vítimas sem deixar rastros. E segundo seu próprio nome, Gashodokuro literalmente quer dizer esqueleto faminto, e é uma criatura extremamente hostil, que segundo a lenda, é um ser sedento por carne humana, um esqueleto gigante, que segundo sua história, durante o cair da noite em regiões monótonas como campos e áreas isoladas, ele surge para saciar sua fome, e ao encontrar uma vítima, ele tentará se aproximar da forma mais furtiva possível. Porém, por conta de seu enorme tamanho, seus esqueletos irão ficar rangindo e fazendo barulho, mas isso não o impede de chegar até você. E quando ele se aproximar o suficiente de você, repentinamente ele pegará em sua mão, o esmagará e em seguida irá te devorar. E o Gashodokuro é considerado um ser extremamente hostil, porém ele pode ser evitado. A vítima, ao ouvir o ranger de ossos, deve imediatamente localizá-lo e tentar se afastar o máximo possível. Entretanto, se em meio a isso ele te encontrar, eu lamento, mas as coisas não serão boas para você. Segundo o conto, o Gashodokuro surge através de ossos de cadáveres de soldados que morreram durante um confronto, e também a partir de pessoas que supostamente morreram de fome. E por isso, essa criatura contém uma fome tão insaciável. Tem também uma outra versão da lenda, em que diz que durante uma rebelião contra o governo, que foi liberada pelo samurai Masako, o período não se sabe se é ao certo, mas acredita-se que foi pelo menos 10 séculos, que seria há mais ou menos 1000 anos. E de acordo com a história, quando Masako foi morto em batalha, sua filha através de um ritual de feitiçaria, deu continuidade à rebelião, invocando uma criatura que supostamente era formada pelos ossos dos soldados que foram mortos durante a rebelião. E essa suposta criatura foi chamada de Gashodokuro, onde ela teria atacado a antiga cidade de Kyoto. E na atualidade, essa história foi preservada através de um festival comemorativo, onde as pessoas honram a família de Masako, acendendo diversas velas em troca de proteção, para que espíritos malignos não entrem em suas casas. A Rokurokubi é uma criatura do folclore japonês, conhecida pela habilidade sobrenatural de esticar o seu pescoço de uma maneira muito estranha, digamos assim. E durante o dia, ela se apresenta com a forma de uma mulher comum, mas à noite, ela assume uma forma um pouco diferente e perturbadora, tendo um pescoço que pode se alongar até longas distâncias. E além da sua habilidade de esticar o pescoço, em algumas outras versões da história, diz que a Rokurokubi também tem a habilidade de se transformar em monstros e outras criaturas. A Rokurokubi é frequentemente vista como uma entidade que não tem intenções malignas, mas é uma criatura curiosa e de certa forma inofensiva. Embora a sua aparência possa ser um pouco estranha,
ela costuma aparecer em momentos de distração ou relaxamento, fazendo com que as pessoas se sintam desconfortáveis ao perceber seu comportamento incomum. Então, teoricamente, a Rokurokubi não vai te fazer nenhum mal, além de tirar a sua paz. O Shirime é uma criatura peculiar que aparece nas lendas como uma figura misteriosa e perturbadora, conhecida principalmente por suas características únicas. Vamos dizer que ele tem um olho no lugar do precioso dele, e a história mais comum do Shirime envolve um encontro entre dois estranhos durante a noite, onde uma pessoa, geralmente é um viajante, encontra um homem que aparentemente parece ser normal. Entretanto, ao ser abordado, o homem se vira e revela seu rosto, mostrando então o seu olho gigante na sua parte de trás, que supostamente esse olho deixa as pessoas paralisadas de medo. Ou de outra coisa também, né? Sei lá. E apesar do seu aspecto estranho, o Shirime não é considerado uma criatura mortal. E ao invés disso, ele é mais usado como uma figura de humor macabro. Também é muito utilizado para peças de terror/humor. Se trata assim de um yokai sobrenatural. Entretanto, ele é mais utilizado para humor. É uma criatura mítica conhecida por seu poder de devorar pesadelos e energias negativas, e ele é frequentemente retratado como uma besta com um corpo de urso, uma tromba de elefante, os olhos de um rinoceronte e as patas de um tigre. E o Baku não é uma criatura hostil, e muito pelo contrário, e segundo a sua lenda, ele pode ser chamado para ajudar a afastar os pesadelos das pessoas, especialmente durante o sono. Em algumas culturas, acredita-se que se alguém tiver um sonho ruim ou um pesadelo, pode pedir para o Baku o devorá-lo, e ele absorverá o sonho ruim. Entretanto, se o Baku for invocado muitas vezes, ele pode também acabar devorando seus sonhos bons, e você pode acabar tendo alguns sintomas colaterais, trazendo a insônia ou problemas psíquicos. Então, é aconselhado que se chame pelo Baku apenas em situações realmente necessárias. O Mokumoren é o yokai que aparece em paredes ou shoujis, que são aquelas portas de papéis de casas antigas, e ele é descrito como uma presença sobrenatural que habita os buracos e rachaduras dessas superfícies. E quando alguém supostamente se aproxima da parede, os olhos dessa criatura começam a aparecer, meio que observando essa pessoa. E o Mokumoren, ele é considerado um ser inofensivo. Entretanto, ele pode ser um pouco perturbador por conta da sua natureza. Sem falar que o fato de alguém estar te observando a todo momento é um pouco estranho. E o Mokumoren também pode ser interpretado com um reflexo sobre a solidão, em que os olhos do Mokumoren representam meio que o efeito holofote, onde a pessoa se sente observada a todo momento. O Nurikabe é um yokai que se manifesta com um tipo de parede invisível ou um muro de lama, que, segundo a sua história, ele impede os viajantes de seguir o seu caminho. E segundo a história, se você tentar atravessar o Nurikabe de alguma forma, ele pode acabar caindo sobre você, te esmagando até a morte. O Nurikabe é utilizado de forma psicológica para representar as barreiras e desafios da vida. E bom, ele pode ser considerado uma criatura hostil se você for muito teimoso e tentar o atravessá-lo. E segundo o conto, para que você possa atravessá-lo, você tem que ser paciente e ter coragem para enfrentá-lo. E até agora, a gente só falou dos yokais. Porém, agora a gente vai falar um pouco sobre os seres mitológicos, como as divindades, que algumas são consideradas como tipos de deuses representativos. A Amaterasu é uma das figuras mais conhecidas da mitologia japonesa, e ela é considerada a deusa do sol e a matriarca dos deuses shintoístas. E ela é uma das divindades mais importantes e poderosas, e normalmente ela é associada à luz e à criação da ordem no universo. E de acordo com a lenda, a Amaterasu nasceu do olho esquerdo de Izanagi, que é considerado o deus criador shintoísta. E após o seu nascimento, a sua presença iluminou o mundo, trazendo vida e prosperidade. E a história mais conhecida da Amaterasu envolve o seu retiro da caverna, onde supostamente houve um conflito entre ela e seu irmão, Susanoo, e após ela se esconder, meio que a escuridão voltou ao mundo. E assim,
o mundo novamente caiu em estado de caos e desolação. E segundo a história, os outros deuses tentaram convencê-la de sair, e após uma série de tentativas, ela emergiu da escuridão, trazendo novamente a luz ao mundo e restaurando assim a ordem. A Amaterasu é uma figura simbólica que representa a esperança e a renovação do poder do Sol, e ela também se trata de uma das figuras centrais do Shintoísmo. E segundo algumas tradições shintoístas, o Império Japonês se considera descendente direto de Amaterasu. A Izanami é a deusa da criação da morte na mitologia japonesa, e ela é uma figura um tanto quanto complexa, que ela representa tanto a criação quanto o fim da vida. Ela e seu irmão Izanagi são conhecidos como os deuses criadores que formaram o Japão e todas as suas ilhas. E de acordo com a lenda, Izanami e Izanagi criaram um mundo e deram origem a várias outras divindades. Entretanto, após dar à luz ao deus do fogo, Kagatsushi, Izanami morreu devido às feridas causadas pelo nascimento. E após a sua morte, Izanami desceu ao Yomi, o reino dos mortos, onde então ela se tornou a deusa da morte. E quando Izanagi tentou trazê-la de volta, ele apenas se deparou com uma figura totalmente transformada. E após ele desobedecer a ordem de não olhar para ela, ele a perdeu para sempre e foi condenado a viver no submundo. O Inugami é um espírito canino que, de acordo com a lenda, foi criado por meio de rituais antigos. A história do Inugami geralmente representa um mestre que cria um espírito de um cão para que proteja e vingue sua família. E para criar um Inugami, o ritual exigia que um cão fosse sacrificado. Muitas vezes envolvia tortura, criando assim um espírito com uma imensa carga de rancor e raiva. Os Inugami são uma espécie de espíritos vingativos, e eles são conhecidos por sua lealdade a seu mestre. Entretanto, por conta de sua natureza traiçoeira, eles podem virar-se contra aqueles que os criam. Em algumas culturas, o Inugami é invocado para realizar tarefas como vingança, simplesmente proteger um algo ou alguém. Os Shinigami são conhecidos como deuses da morte, ou espíritos encarregados a levar as almas para o além, e eles são frequentemente retratados como uma figura sombria e misteriosa, muitas vezes usando vestes escuras com uma aparência de esqueleto ou um ser perturbador. Em algumas representações, ele é visto como um ser cruel e indiferente. Entretanto, os Shinigami também podem representar meio que uma manutenção essencial no ciclo da vida, onde supostamente ele guia as almas para a paz eterna. E no folclore, os Shinigamis não são os causadores da morte, e sim um tipo de espírito guia para as almas. Em algumas histórias, o Shinigami é uma figura que aparece no momento final de alguém, para que assim possa guiar a alma da pessoa para que enfim fique em paz. Yara, também conhecido como Uyara ou Mãe da Água, e é uma figura mitológica do folclore brasileiro e das tradições Tupi-Guarani, e o seu nome é literalmente derivado do Tupi-Guarani, onde Yara significa Senhora das Águas, e ela é descrita como uma mulher com um corpo de sereia que habita os rios do Amazonas, e segundo a descrição, ela tem um tom de pele meio pardo e sua origem vem das tradições indígenas. Segundo a lenda, a Yara era uma grande guerreira de sua tribo, e era exatamente isso que despertava uma certa inveja em seus irmãos. E em um ato de traição, eles tentaram dar um fim na Yara. Entretanto, por ela se tratar de uma guerreira habilidosa, ela acabou vencendo eles. E como punição a isso, seu pai a lançou no encontro dos Rios Negros, onde, segundo a lenda, ela foi resgatada por peixes e se transformou num tipo de sereia. E a responsável por transformar Yara em uma sereia seria a deusa Jaci, a deusa da lua. E a partir daí, a história conta que Yara passou a ser um tipo de protetora dos rios amazônicos, onde, segundo a lenda, ela utiliza de seu canto para atrair pescadores até o fundo d'água. A Cuca
é uma das figuras mais tradicionais quando se pensa em folclore brasileiro, e tradicionalmente ela é conhecida como uma bruxa que sequestra as crianças. E segundo a lenda, ela pode se apresentar de diferentes formas, onde ela pode se apresentar como um tipo de velha feiticeira, ou até naquela versão que ela se aparenta mais com um jacaré. E segundo a lenda, conta que a cada 1000 anos nasce uma nova cuca a partir de um ovo. E quando isso acontece, a cuca mais antiga se transforma em um pássaro com um canto melancólico. E a história diz que quando a nova cuca assume seu papel, ela fará maldades ainda piores do que a antiga. E saindo um pouco da versão tradicional, que é a cuca jacaré, também temos a cuca na versão de bruxa. O lobisomem é uma figura tradicional do folclore brasileiro, e segundo a lenda, ele se transforma em uma criatura monstruosa durante as noites de lua cheia. E isso tudo se dá por conta de uma suposta maldição, onde a maldição do lobisomem recai sobre o 7º filho de uma família, ou também sobre o primeiro filho homem de um casal que contém 7 filhas. Em algumas outras versões da história, essa transformação acontece como punição por pecados graves, como o próprio incesto. E durante a transformação, a pessoa sofre um tipo de metamorfose, onde assume o papel de um lobo gigante. E segundo a descrição, o lobisomem tem dentes afiados e é sedento por sangue, onde ele ataca tudo que se aproxima a ele. E embora o lobisomem se trate de uma criatura temida, o lobisomem é visto como vítima de uma maldição, onde a pessoa que supostamente sofre com isso é forçada a viver entre os dois mundos, sendo um mundo humano e um mundo dos monstros. A lenda do boto cor-de-rosa é originária das regiões norte do Brasil, com algumas raízes indígenas, onde ele tenta explicar o nascimento de filhos de uma mãe solteira, especialmente quando o pai dessa criança é uma entidade desconhecida. E segundo a lenda, o boto habita os rios amazônicos. E a versão mais conhecida dessa história, durante as épocas de festas juninas, o boto se transforma em um homem, e segundo a lenda, ele sempre sai vestido de branco, usando um chapéu. E o chapéu tem o propósito de esconder um tipo de narina que fica sobre sua cabeça, e esse suposto homem seduz as jovens solteiras. Ele as leva para o rio, e normalmente ele as engravida. E como vocês já sabem, ele vai comprar cigarro e nunca mais volta. O boitatá é um termo de origem tupi-guarani, que significa literalmente coisa de fogo. E esse nome descreve um fenômeno brilhoso e misterioso que surge ao céu durante a noite. E ele é frequentemente avistado em áreas como pântanos e matas. E o boitatá é responsável por ser uma das figuras tradicionais do folclore brasileiro, onde no folclore o boitatá é descrito como uma grande serpente de fogo, e essa criatura tem como um objetivo proteger as florestas. E segundo a lenda, o boitatá é uma criatura vingativa que dá um fim às pessoas que tentam se aventurar na floresta durante a noite. Em algumas outras versões da lenda, o boitatá conta uma história um pouco diferente, onde um casal que passa mais de 4 anos vivendo juntos apenas amigados, acabam meio que gerando um boitatá em sua casa durante a noite. E normalmente não é o casal que vê essa criatura, e sim as pessoas que podem estar nesse local. E normalmente essa lenda surge como um alerta para as pessoas que deixam de fazer a união matrimonial com Cristo, onde um casal que não se casa na igreja acaba amaldiçoado. O bicho-papão é uma figura mítica do folclore brasileiro infantil, e ele foi trazido ao Brasil, especialmente com origens europeias, onde, segundo a lenda, ele é visto como uma criatura monstruosa ou um tipo de mutante, e ele também é capaz de assumir diferentes formas e é conhecido por devorar crianças desobedientes. E normalmente, o bicho-papão é utilizado pelos pais para tentar assustar as crianças numa tentativa de que eles se comportem, onde diz que se a criança não passar a ser obediente, receberá uma visita do bicho-papão. Em algumas versões da história, ele tem a seguinte descrição: ele é caracterizado por uma figura monstruosa, com uma boca enorme e olhos de fogo, e normalmente ele habita os cantos escuros, como guarda-roupa ou debaixo da cama das crianças. Então, se você for uma criança má, ele te fará uma visita. A pisadeira é uma figura do folclore brasileiro, especialmente presente no estado de São Paulo e em algumas regiões de Minas Gerais. E a lenda
descreve uma mulher maligna que durante a madrugada sobe sobre a pessoa enquanto ela dorme, o que causa à vítima uma falta de ar, a deixando em estado de paralisia. E segundo a lenda, durante essa paralisia temporária, você verá coisas e sentirá os seus maiores medos. E ela é normalmente descrita como uma mulher muito magra, com dedos longos e secos, unhas grandes e sujas e cabelos desarrumados. E os seus olhos normalmente são avermelhados num tom maligno. E de acordo com a lenda, a pisadeira vive no telhado, se escondendo das pessoas. E ela espera que alguém tenha jantado e se deite especificamente com a barriga para cima. E assim, é possível que essa pessoa se torne uma vítima da pisadeira. Onde então, quando a pessoa se deita, ela surge de seu esconderijo, sobe sobre o peito da pessoa, a paralisando e deixando totalmente consciente. Onde então, a pessoa fica totalmente incapaz de se mover e passa a ter alucinações. A Mãe do Ouro é uma lenda do folclore brasileiro associada à lenda sobre o ouro e outros tesouros escondidos. E de acordo com a lenda, a Mãe do Ouro pode se manifestar de duas formas: como uma bola de fogo que indica a localização de joias e pedras preciosas, ou como uma bela mulher loira com vestido de seda branco. E sua origem se deu na Era do Ciclo do Ouro, entre os séculos 17 e 18, quando a extração do ouro era uma das atividades centrais no estado de Minas Gerais. E a Mãe do Ouro tem o poder de localizar tesouros enterrados, especialmente o ouro, e ela é considerada a protetora dessas joias. E é possível ver a presença da Mãe do Ouro durante a noite, onde em uma noite escura e sem estrelas, ela surge como uma espécie de bola de fogo percorrendo os céus. E dizem que aonde essa luz de fogo cai, pode-se encontrar minérios preciosos. Então, se você vê uma luz percorrendo o céu, é uma boa ideia ficar atento, pois pode ser a Mãe do Ouro ou um simples ET te dando um oi. O pé de garrafa, também conhecido como cubirrope ou pelobo, é um primata criptídeo relatado especialmente na região amazônica brasileira. E por se tratar de um criptídeo, tem uma chance muito grande dele realmente existir. E ele é descrito como um macaco humanoide de aproximadamente 1,5 metro de altura. Ele possui cabelos longos, uma pele preta e um umbigo branco, um chifre em sua testa, mãos grandes e 100 pés. E por onde ele passa, ele deixa rastros que se assemelham à base de uma garrafa, por isso do nome pé de garrafa. E segundo os relatos, essa criatura possui um olhar hipnotizante e produz rugidos altos. E embora algumas teorias dizem que suas pegadas se assemelham a garrafas, outros dizem que pode se tratar de um tipo de preguiça gigante. A lenda do Cabeça de Cuia se trata da história de Crispin, um jovem garoto que morava nas margens do rio Paraíba e vinha de uma família muito pobre. E a lenda conta que certo dia, chegando para o almoço, sua mãe lhe serviu como de costume, uma sopa meio vazia com alguns ossos, já que como ali era um cenário de pobreza, sempre havia a faltar os mantimentos. E nesse mesmo dia, o jovem se revoltou. E em meio à discussão com sua mãe, ele atirou um osso contra ela, atingindo sua cabeça gravemente e a fazendo perder a vida. Mas antes dela morrer, a história conta que sua mãe a amaldiçoou, onde sua maldição era ficar vagando no rio com uma cabeça enorme com um formato de cuia. E de acordo com a lenda, ele ficaria vagando durante a noite e só sairia da maldição após devorar 7 mulheres consideradas puras, e especificamente de nome Maria. E com a maldição, Crispin enlouqueceu numa mistura de ódio e medo e correu ao rio Paraíba, onde lá ele se afogou. E de acordo com a lenda, o seu corpo nunca mais foi encontrado, onde as pessoas então proíbem suas filhas de lavarem roupas ou de se banharem naquela região, e especificamente durante a época de rios cheios. A lenda da Santa Campanha, também conhecida como Procissão das Almas. E essa é uma história popular que faz parte das mitologias das Galáxias do Norte, do Portugal e em alguns locais da Áustria. E é muito provável que essa lenda tenha sido trazida para o Brasil pelos portugueses. A Santa Campanha é tradicionalmente descrita como uma procissão de almas de mortos ou de almas penadas. E durante a noite, essas almas percorrem um determinado caminho até uma igreja ou uma paróquia.
e elas carregam consigo algumas velas. E de acordo com a lenda, quando se sente um cheiro de cera queimada, é uma das principais características de que a Santa Campanha está chegando por perto. E atualmente, existe uma campanha chamada Procissão das Almas, onde os cristãos fazem caminhadas carregando velas para prestar condolências às almas. E voltando mais à lenda, dizem que se você ver uma procissão das almas e não tiver um tipo de amuleto protetor, você pode acabar sendo amaldiçoado e se tornar parte dessas almas, e então estar destinado a vagar junto a elas. O Bradador é um tipo de espírito associado ao corpo seco, uma alma penada que, segundo a lenda, habita os campos do sul do Brasil, e a história conta que após ele morrer, ele foi enterrado. Entretanto, por conta de seus atos pecaminosos em vida, nem a terra o aceitou e literalmente o cuspiu. E esse espírito é um tipo de múmia que habita uma espécie de corpo seco. E segundo a lenda, ele vaga pelas matas durante as noites de sexta-feira, exatamente à meia-noite. E algumas testemunhas relatam que os sons do Bradador se parecem com gritos de agonia, ou com algum tipo de lamento seguido de gritos. E por isso, dá origem do nome Bradador. Segundo a lenda, para que sua alma possa ser liberta dessa maldição, ele precisa então encontrar 7 moças com o nome de Maria. Entretanto, é quase que impossível encontrar alguém que tenha coragem de enfrentá-lo. E então, ele está destinado a viver eternamente como o corpo seco. E seguindo essa mesma vibe de lendas de criaturas e entidades, temos algumas lendas que não são assim tão conhecidas. E agora, eu quero adentrar a alguma dessas lendas. A lenda do Come-Línguas é um conto folclórico brasileiro, e essa lenda usa o medo de criaturas assustadoras para ensinar as crianças a importância de não falar com estranhos e de obedecer os seus pais. E embora a aparência do Come-Línguas varia de região para região, a história é sempre a mesma. O Cabeça Satânica é uma assombração com algumas origens europeias, e a lenda chegou no Brasil pelos colonizadores, onde eles descrevem uma cabeça que rola ou salta pelo chão, onde ela contém olhos arregalados e um sorriso ameaçador. Em algumas versões da lenda, é a figura de um açougueiro ou algum outro ser fantasmagórico, onde supostamente essa entidade persegue as suas vítimas, e ela costuma aparecer durante a noite, especialmente em lugares escuros, e seu intuito é literalmente causar o pavor. E acredita-se que essa entidade, ao tocar alguém, pode causar doenças e até levar à morte. E existe uma forma de se livrar dessa criatura, que é através do exorcismo, e até mesmo algumas novenas são necessárias para afastar o mal. E por proteção, as pessoas colocam algumas cruzes de palha do Domingo de Ramos nas suas portas, e rezam com um terço de bento se a entidade se aproximar. O Cabra Cabriola é uma figura do folclore voltado ao sobrenatural, onde, segundo a lenda, o Cabra Cabriola pode imitar vozes de pessoas conhecidas, e suas principais vítimas são as crianças, onde diz que quando as crianças ficam sozinhas, ele surge batendo em sua porta e imitando a sua mãe, para que assim então as crianças possam abrir e então se tornar uma vítima dele. E a aparência do Cabra Cabriola é literalmente descrita como uma cabra que consegue ficar em pé, e é uma lenda muito conhecida nas regiões nordestinas. Cruviana, também conhecida como deusa do ar e dos ventos, e ela é representada por uma entidade feminina do folclore brasileiro, e ela está presente especialmente nas regiões do norte e do nordeste. A lenda diz que a Cruviana seduz os forasteiros e os envolve em uma brisa de vento enquanto eles dormem, e no dia seguinte os encantados se sentem apaixonados e ficam na terra de Macunaíma, onde, segundo a lenda, eles nunca mais irão embora. Em algumas outras versões da lenda, a Cruviana é uma assombração invisível que aparece em zonas desérticas do sertão, e segundo a lenda, ela ataca aqueles que dormem ao relento, e ela suga todo o calor dos seus corpos, e ela prefere vítimas solitárias e indefesas, como os moradores de ruas ou os bêbados. O Furapé conta a lenda de um ser sobrenatural, onde geralmente ele é visto como um ser pequeno e invisível, que, segundo a lenda, ele ataca as pessoas, causando feridas e dores em seus pés, e sua aparência costuma derivar de acordo com a região, e existe algumas formas de proteção contra ele.
que é o uso de amuletos e orações. E bom, o folclore brasileiro é uma coisa que em particular eu gosto bastante de falar, tanto pela sua rica cultura e, bom, tem umas lendas que realmente são bem viajadas, mas é um conteúdo que eu sempre gosto bastante de estar trazendo aqui para vocês, que é sempre interessante consumir um pouco de conteúdo sobre a nossa própria região. E no vídeo de hoje, a gente viu algumas entidades que não são assim tão conhecidas. E claro, cada uma tinha seus aspectos e seus propósitos. Mas claro, se eu ficasse falando mais, esse vídeo ia ficar muito grande e maior do que ele já tá. E vai por mim, esse aqui é um dos vídeos mais grandes desse canal, então é bem diferente do que a gente está acostumado. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero estar lembrando, se você gostou, deixe um like e se inscreva, porque eu sempre estou trazendo conteúdos similares a esse. E bom, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.